Olá, meu povo. Já gravei esse vídeo umas 3 vezes e não dá certo. Agora vai. Atividade 2 de física do primeiro ano. Questão 1, que tá aparecendo aí pra vocês, tá? Foi dado todo o trajeto, o percurso que um ponto material fez, Então, como que eu descubro qual é o deslocamento escalar? Deslocamento escalar é espaço final menos inicial. Espaço final foi 32, onde ele chegou, e ele partiu dos 50. Então, o deslocamento escalar foi de 18 quilômetros. Negativo porque ele está oposto à trajetória, tá? Porém, ele foi até um ponto e retornou, Ele foi dos 50 até os 60, percorreu 10 quilômetros. Dos 60 ao 32, percorreu 28. 10 mais 28, então, a distância efetivamente percorrida, 38 quilômetros. Como tem duas alternativas iguais, é a B ou a C. Aqui, nós analisamos aí o desenho. Carro A está no ponto, a 50 quilômetros, a 50 metros por segundo. Carro B está no ponto B, que é 150, a 30 metros por segundo, tá? Então, ele quer saber em que ponto eles se encontram. Primeiro, ponto de encontro é o espaço final, onde os dois vão chegar, Eles estão percorrendo aqui, vai chegar num ponto onde os dois carros vão estar no mesmo lugar. Esse é o SF, o espaço final. Então, o espaço final de A e de B serão os mesmos, será igual. Então, como que eu calculo o espaço final? Ele é o espaço inicial mais V, velocidade vezes o tempo. Então, o espaço inicial do carro A é 50, mais a velocidade, que é 50 vezes tempo. Do B, ele vai ser igual a 150, mais 30, que é a velocidade vezes o tempo. Então, eu vou descobrir o tempo que eles vão demorar para chegar nesse ponto de encontro, que é o SF, Então, aqui eu vou deixar desse lado tudo que tá multiplicando T, Então, 50T fica aqui. 30T que estava deste lado vem para cá negativo, Então, 50T menos 30T, que dá 20T. Aqui fica só os números inteiros, 150, 50 que estava aqui positivo vem para cá negativo. Então, 150 menos 50, 100. Então, 20T é igual a 100. 20 está multiplicando T, passa para cá, dividindo. 100 dividido por 20, 5 segundos. Então, deste ponto que eles estão, se passar nos 5 segundos, eles se encontram, ok? Tá, mas qual vai ser esse ponto, E aí, eu posso substituir em qualquer uma dessas duas, Tanto do carro A quanto do carro B, porque o SF é igual. Então, eu peguei aqui, do carro B. SF é 150 mais 30 vezes 5, que é o tempo que ele vai demorar para chegar nesse ponto final aqui, Então, 30 vezes 5 é 150, mais 150, 300 metros, Então, eles vão se encontrar nesse SF aqui, 300 metros. Tá. Em que tempo, quando que eles vão estar a 50 metros de distância, tá? Então, aqui, como eles estão no mesmo sentido, eu vou precisar da diferença de velocidade entre eles, que foi o que aconteceu aqui, Então, a diferença de velocidade entre eles é de 20 metros por segundo, tá? Por que a diferença? Por que menos? Porque os dois carros, eles estão caminhando no mesmo sentido. Então, eles estão, enquanto este aqui, tá indo, que tá na frente, vai, este aqui também está indo para o mesmo sentido. Então, leva um tempo para eles se encontrarem. Enquanto é de sentidos opostos, Aqui, se eu tenho dois, e eles vêm, para o mesmo, o ponto de encontro, eu vou somar essas velocidades.
Ok, então a diferença de velocidade é 20, tá? E aí eu quero saber o tempo se a distância entre os dois é de 50. Então, eu tenho o ΔS, né? E tenho a velocidade média entre eles. A velocidade média é 20 e a distância entre os carros é de 50, tá? E qual que é o tempo? Tempo, né? Passa para cá, multiplicando 20, igual a 50. 20, né? Que tá multiplicando o ΔT, vem para cá dividindo 50. Então, 50 dividido por 20, 2 segundos e meio. Então, tá? Se passando aqui, ó, da onde eles estão, 2 segundos e meio após, a diferença, né, a distância entre eles será de apenas 50 metros, tá? A questão 3 tá aparecendo aí para vocês, tá? Anotei aqui, né, os dados que essa questão me dá. O espaço, né, a distância entre eles é 100 metros, tempo 5 segundos, né? A velocidade inicial é 0 e qual que é a aceleração? Nessa questão, gente, na explicação eu cometi um erro gravíssimo, tá? Eu esqueci de uma palavrinha, né? Aí tá a velocidade variável. E eu considerei o cálculo como se fosse velocidade uniforme. E não é, né? O movimento retilíneo uniforme. Aqui é movimento variável. Então, ele tem velocidade final e a velocidade ela vai alterando durante o percurso porque há uma aceleração, tá? Não é velocidade média apenas. Então, nessa questão, quem seguiu, né, o meu vídeo e fez conforme aquele vídeo e chegou no resultado 4, eu também considerei correto. E quem fez dessa forma, que é a forma correta, também está certo, tá, gente? Então, aqui, ó, eu vou utilizar a fórmula, né, em que o espaço, ele é a velocidade inicial, vezes t, mais a vezes t ao quadrado sobre 2, né? E aí, eu tenho o espaço final, que é 100. A velocidade inicial, ele me diz que está em repouso. Então, a velocidade inicial é 0, né? 0 vezes 5 é 0. Então, eu posso anular isso aqui, tá? A aceleração é o que eu quero descobrir. Tempo ao quadrado é 5, né? O tempo é 5 segundos ao quadrado da fórmula. E o 2, né? Que tá aqui dividindo também é da fórmula. Então, eliminando aqui o 0, 100 é igual a vezes 25 sobre 2, né? Então, esse 2 que tá dividindo, eu passo para esse lado multiplicando. Tá aqui, ó, 100 vezes 2, 200, que é igual a A vezes 25. 25 multiplica A, vem para cá dividindo. Então, A vai ser igual a 200 dividido por 25. Então, a aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado, tá? Lembrando quem usou a fórmula de velocidade média, né? Não é o correto, ok, gente? Mas o erro, como foi meu, eu considerei como correto aquele resultado também. Em metros por segundo ao quadrado. Né? Falha minha. Uma palavrinha faz toda a diferença no enunciado, tá? Falta de atenção. A 4, né? É a questão que eu considerei com nível de dificuldade bem alto. Porém, eu percebi que alguns conseguiram resolver, porque ele chega numa equação de segundo grau, tá? Mas aqui eu vou explicar uma situação para vocês que vocês vão ver que meu facilita muito a nossa vida, a vida de vocês, e pode fazer isso tranquilamente, tá? Porque a gente acostuma a fazer equação de segundo grau com x, né? Lembrando que esse x, a incógnita pode ser qualquer letra, tá? Então, ele dá, né, a velocidade final após uma freagem. Nessa freagem, ela dura 4 segundos e percorre 160 metros. E ele quer saber qual que é a velocidade inicial, tá? Onde está a jogada dessa questão. Aqui eu tenho a função horária de velocidade. Vou deixar mais próximo aqui, ó. Né? Então, na função horária de velocidade, ela é velocidade final ao quadrado, igual velocidade inicial ao quadrado, mais 2A vezes ΔS, né? Então, aceleração é o que eu não tenho nesse meu enunciado. Eu tenho o espaço percorrido, 160 metros.
A velocidade inicial eu quero saber e a velocidade final ele também me deu, né, que é 30 metros por segundo. Porém, né, lembrando aqui, ó, a aceleração, ela é o quê? A variação de velocidade pela variação do tempo, não é isso? Eu tenho a variação do tempo que ele me deu, 4 segundos, tá? E eu tenho a velocidade inicial, que é 30, né? Perdão, velocidade final, que é 30 metros por segundo. E aqui eu tenho os 4 segundos, tá? E aí, a minha incógnita, que é a velocidade inicial, vai ser a mesma, né? Que eu vou ter aqui, ó. Então, aí não tem problema, porque eu só vou ter uma incógnita para descobrir nessa equação, tá? E a dificuldade aqui, gente, é matemática, né? E quando a gente interpreta e encontra todas os dados que o exercício dá, isso aqui facilita um pouco mais, tá? Então, substituindo na fórmula. Velocidade final é 30, quadrado é da fórmula. Velocidade inicial quadrado não tem, é o que eu quero. O 2, ele é da fórmula, então permanece. O A, eu substituo aqui, ó. Velocidade final menos velocidade inicial pelo tempo, tá? A é igual a isso, então eu posso substituir aqui, não tem problema, né? Então, ficou dessa forma. E o ΔS eu também tenho. Então, aqui eu vou substituir os valores. Velocidade final, tá aqui, ó, 30 menos a velocidade inicial. Eu deixo entre parênteses porque eu não posso mexer nisso aqui tão cedo. E 4, que é o tempo, esse ΔT aqui, tá? 160 é o espaço percorrido. E agora, vamos para a parte matemática, resolver. Primeira resolução aqui, ó, foi o 30 ao quadrado, que dá 900, sem mistério, tá? Agora, aqui, ó, eu tenho 2 vezes 160, eu posso multiplicar, tudo isso aqui é uma multiplicação. Porém, esse aqui, entre parênteses, eu não posso mexer ainda. Então, eu fiz 2 vezes 160, que dá 320, ok? Aqui, portanto, eu tenho que fazer uma distributiva, gente. 320 vezes 30, 9.600. 320 vezes velocidade inicial, 320 vezes velocidade inicial, tá? E o sinal de menos permanece aqui, ok? E aí, agora eu vou dividir por 4, tá? Então, 9.600 dividido por 4, 2.400. 320 dividido por 4, 80 vezes VI. Eu não posso esquecer disso, tá? Agora, quando eu chego nesse ponto, eu vou arrumar esses dados, né? Então, aqui, VI ao quadrado, permanece. 2.400 permanece, né? 80 VI eu trouxe para cá. Então, ficou VI ao quadrado, menos 80 VI que está aqui. E aí, fica 2.400 positivo, menos 900, tá? 2.400 menos 900, 1.500. Então, eu vou ficar com VI ao quadrado, menos 80 VI, mais 1.500, igual a zero. Gente, isso é uma equação de segundo grau. Vamos substituir esse VI, ó. Vamos fazer assim, ó. VI agora, ele é x, tá? Velocidade inicial, agora eu vou chamar de x, tá? Então, aqui eu tenho x quadrado menos 80x mais 1.500 igual a zero. Pronto, vou resolver uma equação de segundo grau. Então, primeiro ponto, tá? Isso aqui é ali em cima. Vou achar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o a? O x ao quadrado, então é 1. Quem é o b? Menos 80, né? Que é o x. Quem é o c? É 1.500, certo? Então, vou por aqui, ó. A igual a 1, b igual a menos 80 e c é igual a 1.500, certo? Então, b menos 80 ao quadrado, 6.400. 4 vezes 1 vezes 1.500, 6.000. Menos da fórmula, ele permanece aqui. Então, 6.400 menos 6.000, delta é 400. Agora, vamos achar o x', x duas linhas. X, ele é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo?
Então, menos b vai ser menos 80, mais ou menos raiz de 400 sobre 2 vezes 1. Menos 80, mais 80, né? Menos com menos, mais. Mais ou menos, raiz de 400 é 20, sobre 2 vezes 1, 2, tá? Vamos partir por x'. 80 mais, vamos ver aqui, ó, mais 20. 80 mais 20 dividido por 2 vai ser 100 dividido por 2, 50 metros por segundo. X duas linhas, 80 menos 20 sobre 2. 80 menos 20, 60 sobre 2, 30 metros por segundo. Gente, 30 metros não pode ser, porque 30 metros é a velocidade final. Se ele veio freando e houve uma aceleração, teve variação de velocidade, ele estava mais rápido e foi reduzindo a sua velocidade nesse, percurso aqui. Então, esse é o verdadeiro, tá? Este aqui, x duas linhas, não, tá? Isso aqui tá errado. Eu fico com x', que é 50 metros por segundo. E aí, nesse percurso, durante 4 segundos, ele percorreu 160 metros e reduziu para 30 metros por segundo, tá? Quinta questão. Tenho a velocidade inicial, tenho a gravidade, é um movimento vertical, tá? O movimento, quando ele sobe, né, ele fala que é para cima, eu estou oposto à gravidade, né? Porque a gravidade, ela sempre age para baixo, tá? De cima para baixo. Se eu estou oposto à gravidade, a minha gravidade é negativa, tá? A minha aceleração, ela vai ser negativa. E o tempo, 2 segundos, né? Então, aqui, ó. Velocidade final vai ser igual a velocidade inicial mais A vezes T, né? Eu tenho a velocidade final? Não, mas eu tenho a inicial, que é 30, né? E aí, a minha gravidade é negativa, então aqui não é mais A, e sim menos A, menos 10, vezes 2 segundos, que é o tempo que se passou, tá? Então, se por acaso, né, a minha gravidade, né, para cima fosse positiva, eu ia jogar algo para cima e ele não ia parar de subir nunca. E não é o que acontece, né? Chega uma hora que ele desce. Porque a gravidade, ela empurra para baixo. Então, eu jogo para cima, eu ultrapasso a força da gravidade, o objeto sobe até chegar a zero. Quando chega a zero, ela muda o sentido e volta e desce, tá? É a mesma coisa de eu simplesmente soltar um objeto. Se não tiver o chão para parar esse objeto, ele vai ficar caindo eternamente, né? Por isso que a gravidade para baixo, ela é positiva, tá? Então, resolvendo aqui, 10 vezes 2 é 20, 30 menos 20, 10 metros por segundo, alternativa B, tá? Agora, nessa questão aqui, tá? Que tá aparecendo para vocês, que é a sexta. Vamos utilizar aqui, tá? Função horária de espaço. Espaço é igual a espaço inicial, mais A vezes T, né? Mas o que nos interessa é essa parte aqui, ó. A, né? AL vezes T ao quadrado sobre 2, tá? Aqui não tem A não, gente, perdão. O A, ele está só aqui. A, né, é que eu quero só esse pedacinho aqui, ó. Porque ele quer saber, né, qual é a força, né? Sendo que ele nos dá a função horária, tá? Onde, né, no lugar desse A aqui, eu tenho, né, o valor de 4, né? Aqui ele utiliza 4. Por quê? Né? Não tem o 2 aqui, né? Ele dá só a função horária, mas na fórmula correta, aqui o valor de A seria 8, porque é 8 sobre 2, que aí vai dar o resultado de 4t ao quadrado, que é o que tá no enunciado, tá? Se chegou, né, a partir da função horária em 4t ao quadrado, significa que o valor de A era 8, porque é 8 sobre 2 vezes t ao quadrado, tá? E aí, eu vou para a fórmula de força.
né? Ele me deu a massa, que é 4 quilogramas. A aceleração eu descobri pela função horária aqui, por essa análise, que é 8. 4 vezes 8, a força, 32 newtons. E é isso, gente. Até mais.